Então, pessoal, bom dia. Eu avisei em cima da hora, porque eu queria compartilhar com vocês hoje. Estou falando aqui, todas as pessoas são muito bem-vindas, mas o assunto que eu vou falar aqui talvez possa até interessar para outros profissionais. Mas como eu trabalho com advogados, eu estou falando diretamente com você, advogado. Principalmente você que está com muita ansiedade com tudo que está acontecendo, você que não está conseguindo enxergar um horizonte, no horizonte alguma coisa que possa vir trazer alguma esperança para você. Na adversidade é que as coisas mudam, é que as coisas acontecem. Para quem não me conhece, eu sou Elciana de Paula. Eu estou falando aqui de Vitória, no Espírito Santo, e hoje eu tenho uma empresa que trabalho com desenvolvimento comportamental para advogados. O que eu vim falar aqui hoje foi exatamente para você, advogado. Esse final de semana eu andei lendo alguns artigos americanos, britânicos, que falam de como que todo mundo está reagindo e o que os especialistas, principalmente no nível comportamental, estão chamando a atenção. Então, o que eu vim falar aqui são exatamente 9 atitudes que você, advogado, precisa de tomar nesse momento para que você realmente tenha uma advocacia que o seu cliente enxergue que ela é essencial. Então, não adianta a gente ficar esperando alguém decretar que a nossa atividade é essencial. A nossa atividade, ela é essencial na medida que o meu cliente, tá? Tô vendo aí chegando, né, meu colega amado, querido, advogado, Cássio Drummond. Então, Cássio, eu estou aqui falando das 9 atitudes que os advogados precisam de ter nesse momento para que realmente o seu cliente reconheça a atividade da advocacia como essencial. Então, se o governo vai ou se o governo não vai decretar a atividade da advocacia como essencial, isso acaba sendo irrelevante quando o seu cliente reconhece que você é um advogado essencial para ele. Quais são essas 9 atitudes? Ó, gente, ó o cafezinho, hein? Eu trouxe, vocês trouxeram o cafezinho também, né? Então, gente, olha só. Deixa eu passar pro lado de cá aqui. Ao vivo tem dessas coisas, né? Então, qual a primeira atitude que você precisa de tomar? Autoliderança. O que é autoliderança? É você enxergar a sua essência. Não é sobre você, é quem é você. E como é que você descobre isso? Você descobre isso, por incrível que possa parecer, no silêncio. Não é ouvindo ninguém me dizer. Eu acabei de receber um elogio, para mim é maravilhoso, porque está vindo de uma pessoa que eu reconheço como eu reconheço como uma pessoa que é extraordinária também. Ele está dizendo, você é extraordinária. Eu me reconheço. Agora, se eu não me reconhecer como extraordinário, pode todo mundo aqui na live, no mundo inteiro, falar que eu sou maravilhosa, que eu não vou me reconhecer. E se eu não me reconheço como maravilhosa, eu também não consigo me autoliderar. Então, o que é autoliderança? É você conseguir identificar realmente quais são os seus pontos fortes e daí você partir para ter uma conduta que é independente, que é livre, independente de qualquer uma pessoa que está falando isso com você. Questionar-se sempre. Por que a gente precisa se questionar? Porque as verdades, elas são individuais, elas são momentâneas. O que hoje é uma verdade, pensa bem, gente, o mundo é outro. Alguém aqui tem ilusão de que nós vamos ser iguais ao que nós estamos sendo?
Ou que o que era normal para a gente, na verdade, não era normal, por isso que nós estamos nessa situação que a gente está. Então, se questionar é um presente que a gente se dá. Outro ponto é controle só você. Hoje, qual o controle que nós temos sobre tudo que está acontecendo? Somente sobre nós, somente sobre o nosso comportamento, somente como nós nos sentimos. Ninguém controla mais nada. Ontem, quando eu fui deitar, eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura, né? Que loucura. Eu não posso descer, eu não posso sair, eu não posso... Olha só, então, a quem eu me controlo? Só a mim mesmo. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, eu coloquei dentro de um template. Então, quem tiver interesse nisso, já me chama no direct e me pede que eu disponibilizo tudo isso que eu vou falar aqui. Já está bonitinho, arrumadinho e vocês podem ter acesso. E não vai ser só essas 7 atitudes, tem mais coisa lá, tá? Exatamente, tudo mudou. Quem tem a ilusão de que vai continuar sendo... que vai continuar sendo da forma como esteve, gente, desculpa aí. É bom dia mesmo, tá? Mas é um bom dia que eu quero falar com muita alegria que a gente mudou. Vamos encarar isso como uma oportunidade da nossa evolução como pessoa humana. E aí, o seu cliente advogado vai enxergar você. Fala assim, pô, porque, olha só, o que o cliente quer da gente não é uma petição bonita. Não é uma petição bonita. Claro, a petição precisa ser bonita? Precisa ser bonita. Se ela chegar a ser uma petição. Mas o que ele quer é que a gente entregue uma solução para ele. Todo mundo quer isso. Quando você chama um bombeiro dentro de casa, você não quer nem saber como é que ele está fazendo aquilo lá. Você quer saber que o seu canto está arrumado. Fala a verdade. Sim ou não? Não é mesmo? Então, a gente precisa de encontrar exatamente isso. A gente precisa de encontrar respostas. Nós precisamos construir. Eu falo que a gente precisa construir essas respostas. Porque não existe ressignificar, exatamente. Não existe uma resposta pronta, gente. O mundo, não adianta a gente ficar buscando, porque nós não temos paradigmas. Não temos paradigmas. Quem sabe... Quem leu a história do mundo até no dia de hoje, ontem eu estava vendo que a rainha da Inglaterra foi pela televisão, acho que pela 3ª vez, falar no momento que não fosse o Natal. Você acha que isso é uma coisa tão comum que aconteceu? Não é comum. Não é comum. Mas não precisa de ser ruim. É isso que eu estou querendo dizer para você. Não precisa de ser ruim. A gente precisa de enxergar isso como uma oportunidade de um crescimento. Primeiro, espiritual. E aqui eu falo espiritual sem conotação religiosa, tá bom? E, continuando aqui, outra coisa, já voltando aqui para o nosso cliente, né? O 4º passo, a 4ª atitude, escute para ouvir. Isso, para nós advogados, é um desafio enorme, porque a gente tem... As pessoas, quando olham para um advogado, qual é a primeira coisa que ele fala do advogado? Você fala muito, né? Os advogados estão aí. Na verdade, você fala muito. Então, aprender a ouvir é muito desafiador, mas é a primeira coisa que vai fazer da sua advocacia uma advocacia essencial para o seu cliente. Por quê? Quando a gente ouve, a gente está escutando para ouvir, a gente está percebendo tudo o que está acontecendo com o cliente, todos os movimentos que eles estão fazendo, se ele está de braço cruzado, se ele está tenso, se ele está franzindo a testa, como que ele está. Então é esse escutar que você vai estando ali naquela presença. Esses dias eu fiz uma outra live e que eu falava o seguinte, como que é essa questão de escutar com o advogado? O cliente está contando para a gente o que está acontecendo e aí você já pega aquela monte de caixinha pronta e começa a colocar ali dentro. Ah, esse assunto que ele está falando está no artigo tal. Aí você já vai armando aquela petição na sua cabeça. Ah, esse daqui que ele está falando, nossa, o STJ está falando isso agora.
Então, quer dizer, você vai julgando tudo aquilo que o cliente está falando com você e não escuta que atrás daquele problema que ele está mostrando para você tem muita coisa ali dentro. Tem o comportamento do cliente, tem as crenças deles, tem as convicções que ele trouxe, tem toda uma forma que ele foi criado, o ambiente que ele vive. Então, o problema, gente, é uma pontinha no iceberg, é uma coisa muito pequena. E encarar essa realidade para nós, advogados, é muito diferente, é muito difícil. Isso sim é difícil, mas tem uma solução. Tem uma solução porque quando a gente está numa situação que não tem saída, a natureza da gente, é por isso que eu coloquei aqui o primeiro ponto, a primeira atitude, você se autoliderar e você se autoconhecer. Porque a essência humana, que é o autoconhecimento, ela tem um instinto de preservação muito grande. Então, quando eu estou ali com muita dificuldade de ouvir o meu cliente, respira um pouco, respira, sai um pouco daquela situação e aguarda, né, que você entre numa harmonia com você para você continuar escutando. O próximo passo, a próxima atitude que eu vou colocar aqui para vocês é inove com valor. Eu vou ler isso daqui porque eu achei assim uma reflexão muito interessante. A mudança de uma economia nós estamos, né, na mudança de uma economia de valor para uma economia de valores. Isso daí já estava em andamento no mundo. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossas próprias responsabilidades sociais, pessoais, coletivas, nossas expectativas em relação aos outros aumentam e o mesmo se aplica também à advocacia. Ou seja, nós precisamos de criar valores dentro da nossa advocacia enquanto negócio. Não estou falando aqui de atividade mercantilista, mas em negócio, de empresa. Então, isso daí é que é criar valor, uma economia de valor, que o seu cliente, sempre o foco nosso precisa de ser onde? O seu cliente, ou o nosso cliente, o valor que o seu cliente dá para aquele serviço que você está entregando para ele. Mas para isso sempre tem que partir de você. Se você não consegue se valorizar, se você não consegue enxergar quais são os seus verdadeiros valores, vai ser muito difícil que o seu cliente enxergue o valor do seu serviço, o valor da sua advocacia. E aí pode decretar que a advocacia é essencial, que o seu cliente não vai enxergar você como essencial. Outra coisa, seja ousado. Nesse momento você precisa de ser ousado. Mas para você, volto lá de novo, né? No primeiro, para você ser ousado, você precisa reconhecer o valor que você tem, a sua essência, a sua força natural, porque essa força natural, gente, é a força que está ligada, quem chama de Deus, por exemplo, eu chamo, é a nossa força que está ligada ao Criador. E nós temos essa força criadora. Nós somos os únicos, né, que Deus criou, que temos a mesma força criadora do Pai. Então agora seja ousado. Seja ousado. E como que você vai ser ousado? Nós estamos, meu amigo Cássio, que gosta dessa palavra, né? Tempos extraordinários, como nós estamos vivendo um tempo extraordinário. O que é um extraordinário? É totalmente diferente do que a gente viveu até agora. Então, tempos extraordinários criam oportunidades extraordinárias. Agora é o momento de mudar a proposta de valor da sua advocacia. Olha que coisa mais linda, gente. Agora está na hora da gente se unir, da gente ficar uma classe forte. E nós só vamos encontrar essa força primeiro em nós, reconhecendo os nossos valores. E aí nós vamos fazer uma advocacia diferenciada. Porque essa advocacia que veio até hoje, na briga, na luta, ela não trouxe nenhuma satisfação, nem para nós e nem para o cliente. Advogados que estão aí, eu estou falando alguma coisa diferente, olha só o judiciário como é que tá, gente. O judiciário tá para lá de abarrotado, tá para lá.
hoje, qual é a preocupação dos advogados? Que na hora que isso terminar, ele vai ter um monte de prazo para falar nele. Olha que coisa mais absurda. Será que nós não vamos ter capacidade de pegar todos esses meios alternativos que já tem aí adequados para resolver o conflito e conseguir entregar essa satisfação para o nosso cliente? Eu acho que é a hora da gente repensar. Então, nessa ousadia que eu estou chamando vocês, sejamos ousados. Nós vamos entregar a solução, é o que vai fazer, olha bem, entregar a solução para o nosso cliente é o que vai fazer a diferença de nós no meio dessa multidão de mais de 1.200.000 advogados nesse Brasil afora, né? Então, outra coisa, gente, tenha empatia. O que é ter empatia? E é ter empatia pelo seu cliente, não pelo seu concorrente. Esquece de concorrência. Sabe onde que tem concorrência? Aonde tem todo mundo bom. Tem todo mundo que presta um serviço de excelência. Aí você tem concorrência. Agora, num lugar que tem pouca gente prestando serviço de excelência, você não tem concorrência. E onde é que você consegue ter essa diferença? Não é, me desculpe aí quem defende aquele milhão de técnicas, de teorias jurídicas. Gente, não vai ser ali. Não vai ser neste lugar. Não vai ser nas belas teses jurídicas que você vai ter um diferencial. Você vai ter diferencial quando você reconhecer que você é um ser humano inteiro, que você é um ser humano que tem a capacidade de colocar o sapato do seu cliente e perceber do lado dele, olhar para o que está acontecendo com ele. Com ele. Vou voltar aqui a falar, gente. O problema está só na pontinha do iceberg. O resto todo faz parte daquele ser humano que está sentado do seu ladinho, na sua frente. Então, é isso que é uma empatia. É você ter essa sensibilidade de perceber. Por isso que você tem que escutar para ouvir. E esse escutar para ouvir, lembra, ó, eu preciso de ver gestos do meu cliente, a expressão facial. Isso tudo vai compor aquela história que ele está contando para você. Eu tô lendo porque eu terminei de escrever praticamente ontem à noite isso aqui tudo, tá, gente? E eu não queria deixar de falar isso para vocês, porque eu acho que isso daqui vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Para quem tá chegando agora, me pede esse material que eu tô fazendo essa live, me pede lá no direct, que são as 9 atitudes que você precisa de tomar, você advogado precisa de tomar agora na crise, para você ficar preparado, para você ter uma nova advocacia e para o seu cliente enxergar você como essencial. É isso que é importante. Não é importante decreto nenhum falar que você precisa de ser essencial. Você tem autonomia, acredite nisso, é você. E nós temos muitos métodos que a gente pode fazer composição de acordo, de resolver o conflito do cliente. Outra coisa maravilhosa, na minha opinião, porque isso aqui vai dizer diretamente da sua autorresponsabilidade. Seja um agente de mudança. Gente, o que é ser um agente de mudança? É você pegar a responsabilidade que está nos seus 20 metros. O que é 20 metros para cada um de nós? Nesse momento, ele está bem confinado. Mas se você pensar bem, a gente consegue resolver muita coisa nos seus 20 metros. Então, se cada um de nós, no mundo, nesse planeta, hoje, tomarmos uma atitude para sermos agentes de uma mudança, o mundo vai mudar. O mundo vai mudar. Então, eu não fico esperando nada. Não é a tecnologia que vai acabar com você, tá, advogado? Não é ela. O que vai acabar com você é você não ter habilidades comportamentais, o que se chama, né, de soft skills,
ou de essential skills. O que é isso? Habilidades pessoais e habilidades interpessoais, de interrelacionamentos. Um advogado que não tem essa habilidade, ele pode ter a melhor tese jurídica, que ele vai continuar falando com seu cliente quando termina do cliente contar qual é a demanda, e ele vai dizer assim, olha, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a sua petição, e aí eu vou te ligar, você vem aqui, ó, toma aqui a procuração, assina aqui de uma vez, aí eu vou falar com você o dia que eu dei entrada lá, que eu protocolizei, e aí você sabe, né, nós vamos aí ficar esperando o dia que o juiz decidir. Então, se você quer continuar assim, sinto te informar. Mas, sinceramente, não é pessimismo, porque eu sou uma pessoa muito otimista. Mas é pouco provável que você tenha condições de continuar, que você tenha condição de continuar advogando daqui a 5 meses. Não estou falando um ano não, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Daqui a 5 meses. Se você não tomar uma atitude agora, daqui a 5 meses você não consegue mais advogar. Então, o que eu estou sugerindo aqui? Olhe para você, acredite que você tem todos os recursos. Quem crê em Deus acha que um pai ia colocar a gente nesse mundão e não ia dar as ferramentas que a gente precisa. Ele jamais ia fazer uma coisa dessa, gente. Quem tem filho aqui, dá alguma coisa de ruim para seu filho? Você não dá. Então, um pai criador que nos deu a vida, ele ia botar a gente aqui sem condição? A tecnologia é maravilhosa. Eu particularmente, sou apaixonada. Eu tenho especialização em direito digital. Há muitos anos estudo isso. Mas a parte do direito digital que eu mais estudei e que eu mais gosto é a parte da educação. É a parte do comportamento. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu acredito que é pelo comportamento que a gente modifica. E a gente se modifica e modifica também o mundo. E por último, que eu já falei um pouco de cada coisa, que é exatamente isso, é você dominar as soft skills e a essence skills. O que é isso? É você ter empatia, você ter escuta ativa, é você ter uma postura sistêmica. O que é uma postura sistêmica? É essa postura que eu conversei com você até agora. É uma postura que você enxerga o todo e não só aquela pontinha do conflito. Hoje, a gente tem várias e várias matérias falando, agora mesmo uma colega compartilhou conosco uma matéria falando do quanto que está difícil para mulheres e meninas que, nesse aconchego do lar, hoje, ao invés de estar tendo uma segurança, estão enfrentando uma situação terrível, que é o abuso, que a gente sabe que acontece, infelizmente. É isso aí, ó, tá acabando de falar. É exatamente isso. Elas estão enfrentando uma dor muito maior, talvez, para elas individualmente, do que se elas estivessem na rua e contraísse esse vírus. Por quê? Estão dentro de casa e aqueles agressores, aquelas pessoas que abusam, estão justamente naquele lugar, naquele local que é a casa. Então, quando essa pessoa, esse cliente, chega até você, vamos falar aqui de um outro lado, né? O abusador, ele te procura para você ser o advogado dele, né? Então, qual o primeiro momento quando você fala, nossa, eu vou atender um abusador? Então, principalmente, se você tem alguma coisa, algum histórico, mesmo inconsciente, que lembre a você alguma história de abuso, você, advogado, já vai julgar essa pessoa antes mesmo de entender qual é o contexto todo que está envolvido. Então, a gente que semeia cura, a gente colhe cura. A gente que colhe, acho que fiquei até emocionada agora, mas a gente que planta essa litigância, como nós, advogados, estamos vindo há anos
plantando a litigância, dizendo que a justiça é do meu cliente, que eu estou ganhando o processo. Olha, gente, como que nós somos responsáveis por esse mundo desse jeito? Me desculpe aí quem tem opinião diferente. Mas, infelizmente, se nós, advogados, ou, aliás, felizmente, né? Se nós, advogados, temos hoje uma consciência de que precisamos de mudar, parabéns para nós. Se não temos, pode decretar tudo quanto é serviço essencial, inclusive advocacia, que o meu cliente vai continuar sofrendo, mesmo aquele cliente que eu ganhei o processo dele. Imagina um cliente que eu atendi no meu escritório com uma dívida enorme num banco, né? Porque banco, e eu posso falar porque eu trabalhei em banco muitos anos, banco, os juros de banco enorme. Então você entra com uma ação com aquela pessoa, ganha a ação. E aquela pessoa continua fazendo o quê? Tendo o mesmo comportamento. Ah, mas eu não sou psicólogo. Ok, você não é psicólogo. Mas você precisa de ter a sensibilidade de ajudar sim aquele cliente a sair daquele endividamento, mas ainda ir orientando a ele para buscar uma ajuda psicológica, talvez, para entender qual é o movimento interno dele que faz com que ele seja um gastador compulsivo. Então, é nesse sentido que é esse desenvolvimento comportamental. E olha só, então, quem gostou do que eu falei aqui, você que está me vendo ao vivo, você que vai ver depois, eu fiz esse material, tem foto dele, inclusive lá no meu perfil. Aliás, gente, ó, me segue aí que a gente tá eu tô com muito material, muita coisa boa. Vou procurar estar aqui todos os dias. Não vou prometer a aula, eu vou avisar, porque o Instagram tá muito instável. Então, eu tava fazendo de tarde, não deu certo, eu vim para de manhã. Então, mas eu vou avisar, vou procurar avisar com mais antecedência do que foi a de hoje. Mas quem gostou do que eu falei aqui, me pede o link desse material que eu disponibilizo para você, é gratuito, não estou cobrando nada por esse material, é gratuito, e você pode ler até muito mais coisa do que eu escrevi, mas a gente já vai encerrar aqui. E se você ainda gostou mais ainda do que eu falei, além do que você vai ver escrito, eu estou abrindo uma oportunidade para a gente passar junto 40 dias. Eu vou te orientar, te acompanhar para te ajudar a preparar uma nova casa para você, uma nova advocacia. Nós vamos trabalhar esses comportamentos, essa forma que o advogado precisa de se reconhecer enquanto pessoa humana. Vamos fazer uma corrente, gente, forte da nossa advocacia, abrir para esse momento. O próprio Fux, nesse material eu cito até o que ele falou. Ele disse assim, neste momento não tem como olhar a lei na letra fria da lei. A gente tem que olhar todo um conjunto, não vai ter juiz que vai despejar ninguém. Ah, desculpa aí, né, ministro? É sempre, não dá para você pegar a letra firme da lei. Então, se você também está gostando dessa conversa e se você quer uma oportunidade de estar mais perto de mim, eu vou fazer uma mentoria em grupo, online, mas não é online só porque estamos nesse período, tá? As minhas mentorias são online, então se você quer estar comigo mais tempo, eu estou abrindo uma oportunidade para nós estarmos juntos mais ou menos uns 40 dias, em que toda semana a gente vai estar junto, com exercícios, com orientações, com técnicas para você aprender a ser essencial para o seu cliente. Porque é isso que a gente precisa buscar. A gente não precisa desse papelzinho, ninguém falando com a gente que a gente é essencial. Mas sim, eu preciso do meu cliente reconhecer em mim aquela pessoa essencial. Gente, eu vou terminando por aqui.
Agradeço enormemente. Ó, deixa eu ver, ó, o meu cafezinho ficando por aqui, ó. Até esfriou, né? Mas, ó, um beijo grande, muito obrigada. E o meu convite de vocês estarem sempre aqui comigo para a gente debater. Inclusive, eu estou preparando uma aula em que a gente vai ter condições de interagir, que eu acho que é mais legal. Gente, ó, é gratuito, tá? A aula vai ser gratuita, beleza? Um beijo grande, tudo de bom. Isso aí, ó, um beijão para vocês. E fiquem com Deus e vamos em frente, porque hoje é segunda-feira, com muito amor, com muito carinho. Um beijo no coração. Beijo, querida. Tudo de muito bom, hein?